Bom, vamos começar a nossa aula então. Vamos começar falando sobre operadores lógicos, tá? Eu vou logo para o NetBeans. Tem exemplos ali no slide, mas a gente já vai fazer na prática. Eu vou pegar um dos exemplos aqui, semana 3, média aluno, que a gente já tem aqui. Só para a gente refatorar e usar operadores lógicos. Aqui a gente tem o programinha média aluno. Para quem não lembra, a gente tem aqui uma constante guardando a nossa média obrigatória. Então, se o aluno quiser passar de ano, ele tem que tirar uma média igual ou maior, né? 6.0. A gente tem nossas variáveis, primeira nota, segunda nota e a nossa média final. Então, a gente está pegando aqui as notas do aluno, né? Primeira nota, segunda nota. A gente está fazendo aqui o cálculo da média final do aluno, né? Cálculozinho. E aqui a gente está verificando se a média final do aluno ela é maior ou igual à média obrigatória, né? Que ele precisa para passar. Se for verdade, então ele está aprovado. Se não for, ele está reprovado. E aqui a gente está só imprimindo esses resultados aqui, tá? E qual que é o problema disso aqui? Perceba que aqui a gente está pegando um valor específico, base, né? E a gente está verificando se a média final ela é maior ou igual. Então, a gente está verificando valores acima dessa média obrigatória. Muitas das vezes, a gente vai precisar também verificar um determinado intervalo, tá? Então, aqui a gente está pegando um valor específico, verificando valores acima ou abaixo dele. Um ponto padrão, né? Só que, às vezes, a gente vai ter dois valores padrões, onde a gente vai precisar verificar se determinado resultado está entre determinado intervalo, ok? É como o caso lá do IMC. Deixa eu ver se eu peguei aqui um exemplo do IMC. Eu acho que era semana 3, né? Perfeito aqui. A gente tem um programinha de IMC. Então, aqui no programa do IMC, a gente tem nossa constante, nossas variáveis, né? Peso, altura, IMC. A nossa constante aqui, perceba que é o mesmo caso lá do médio aluno, né? A gente tem um ponto específico, 25, e o que a gente está verificando é se o resultado do IMC, que é esse cálculo aqui, ó, né? Peso sobre altura vezes altura, a gente está verificando se o nosso IMC ele é menor ou igual, né, que esse valor 25. Então, a gente está verificando valores abaixo e valores acima, né? Só que o IMC, na verdade, o que a gente tem é o seguinte. Se a pessoa tiver o IMC entre 20 e 25, tá? Se o resultado tiver entre esses dois valores, então a pessoa ela tem, tá, um IMC ideal, tá? Seria o peso ideal, né? Eu vou colocar aqui peso ideal. Então a pessoa ela tá no peso ideal. Agora, se ela tiver acima de 25 ou abaixo de 20, né? Ou seja, se ela não tiver nesse intervalo aqui, né? Eu vou colocar um senão aqui, tá? No português mesmo. Senão, peso fora do ideal, né? Então, se ela tá aqui nesse intervalo, peso ideal, se tá fora, o peso não tá ideal. Então, aqui perceba que agora eu tenho dois valores padrões, né? Então, eu quero verificar se o IMC está acima de 20 e está abaixo de 25. Só que, no caso aqui, para a gente verificar se um intervalo, a gente precisa fazer duas afirmações. Perceba que aqui eu estou fazendo apenas uma, né, no operador ternário. Então, IMC menor que IMC ideal. Aqui é apenas uma afirmação. Para mim fazer duas afirmações,
eu poderia usar os operadores lógicos, tá? Os operadores lógicos, ele vai te dar essa possibilidade. Vamos lá no slide. Eu tenho aqui o E, tá? Que são os dois E's comerciais, o e barra barra, que representa o OR, ou o OU, né? No português. Vamos usar eles aqui, vai ficar bem mais claro. Então, agora, o que eu quero aqui perguntar, o que eu quero afirmar, na verdade, é IMC, ele tem que ser maior ou igual a 20, correto? Mas o meu IMC, ele também precisa ser menor ou igual a 25. Então, eu vou fazer aqui um E, tá? Eu vou já explicar por que o E. IMC menor ou igual a 25. Então, aqui, o que eu estou afirmando é que o meu IMC, ele é maior ou igual a 20, correto? E que o meu IMC, ao mesmo tempo que ele é maior ou igual a 20, ele também é menor ou igual a 25, ok? Então, o que eu preciso aqui para ter o resultado verdadeiro, para ter esse primeiro retorno aqui? Eu preciso que as minhas duas afirmações sejam verdadeiras. Por quê? Porque eu estou usando o E. O E, ele me diz que as duas afirmações precisam ser verdadeiras, tá? Para que eu tenha lá o retorno true. Então, toda essa instrução aqui, ó, nada mais é que uma expressão booleana, tá? Isso aqui vai retornar para a gente true ou false, tá bom? Então, se o meu IMC for maior ou igual a 20 e ele também for menor ou igual a 25, então eu vou ter esse primeiro retorno. E o nosso primeiro retorno seria o quê? Seu peso é ideal. Né? Poderia pintar isso aqui. Tá, mas e se... Bom, o meu peso ele é menor que 25, mas ele também é menor que 20. Ou seja, isso aqui não é verdadeiro. Digamos que o meu IMC seja 18. Ele é menor que 25, correto? Só que ele é menor que 20. Então, essa afirmação aqui, ó, que o meu IMC ele é maior ou igual a 20, já seria falso, né? Então, eu teria aqui uma expressão falsa, eu estou mentindo aqui, e aqui eu estou dizendo a verdade, correto? Só que o E, ele necessita que as duas sejam verdadeiras, para que a gente tenha um retorno true, ou seja, um retorno verdadeiro. Tá? Então, se essa primeira afirmação aqui já for falsa, então toda essa expressão já é falsa. Então, o que a gente tem é esse segundo retorno aqui. Seu peso não é ideal. Ok? Então, a gente já tem aqui uma verificação. Se o peso é ideal ou se o peso não é ideal. Ok? Eu acredito que a gente já possa executar isso aqui. Vamos executar? Bom, insira seu peso. Esse negócio aqui vamos colocar 25. Altura. Eita. Não, põe 6,6. Eu tô colocando 6, não. 1,66. Vou aumentar mais isso aqui. Pronto, aqui. Seu IMC é 19,9, né? Seu peso não é ideal. Então eu tô fora aqui da faixa do peso ideal. Né? IMC deu 19,9. Vamos executar de novo? Opa. Aqui. Run file. Eu vou colocar peso 60 e a altura 1,66 de novo. Vamos ver então. Aqui, ó, o resultado já foi IMC 21,7, né? E o resultado do seu peso é ideal.
Então, agora eu estou verificando um intervalo, ok? Fazendo duas afirmações, né? Tá, vamos... Bom, a gente tem os dois vezes comercial, que é o E, né? E fazendo uma leitura aqui, ó, né? No português, seria IMC maior que 20 e IMC menor que 25. Então, é o E aí que representa duas coisas verdadeiras. Ou mais também, eu poderia ter mais coisas aqui. Talvez a gente trabalhe com mais coisas no decorrer do curso. Eu não vou incrementar mais nada aqui, porque não ficar complicado. Depois a gente vê isso. A gente tem o ou aqui também, né? Chamado de or. O e lá é chamado de and no inglês, né? E aqui a gente tem o or, ou duas barras, tá? Em pé. E como funciona essas duas barras em pé? Você viu que esse e, ele necessita que as duas afirmações, tanto da esquerda quanto da direita, sejam verdadeiras para ter um retorno verdadeiro, correto? Já o ou, ele necessita apenas que você tenha uma das afirmações verdadeiras. Então, se a gente usar o ou aqui, que são duas barras, a gente já não necessita que as duas sejam verdadeiras. Por exemplo, se o meu IMC for 18, né? Eu tenho aqui que essa afirmação ela é falsa, né? IMC maior ou igual que 20. Então aqui a gente já tem uma afirmação falsa. Só que aqui, do lado direito, a gente tem uma afirmação verdadeira. O meu IMC 18, ele é menor ou igual a 25. Então, com o uso do ou, a gente já teria aqui esse retorno verdadeiro. Seu peso é ideal. Só que aqui, o programa ele estaria apresentando para o usuário uma informação incorreta, né? Dependendo aqui do caso. Porque, na verdade, MC18 ele não é peso ideal. Então, vamos executar isso? Vamos por aqui. Então, insira seu peso, né? Vamos colocar 50 e quanto? Que eu tinha colocado 56, né? Vamos ver então. 1,66. Não, deu 20, né? Bom, seu peso é ideal, né? Porque, na verdade, o 20,3, ele atende aqui as duas afirmações, né? MC.20. Então, o ou, se for tudo verdadeiro, vai dar verdadeiro. Se tiver apenas um verdadeiro, ele ainda vai dar verdadeiro. Então, vamos tentar baixar esse MC aqui de novo. Eu acho que 50 dá, né? 1,66. Ali, então, meu IMC 18,1. E ele retornou para a gente, seu peso é ideal, né? Porque uma das afirmações estavam corretas, né? Então, nesse caso aqui, ó, a gente não pode usar o ou, porque vai, em algum momento, isso aqui pode dar um valor errado, um resultado errado para o usuário, né? Então, o correto aqui é usar o e, tá? Depois a gente fala mais do ou. Métodos. Estruturas que agrupam um conjunto de instruções que podem retornar um valor no término, tá? Então, métodos são estruturas que agrupam instruções. Vamos então aqui, nossa semana 5. Tá, então a gente tem aqui nosso programa da semana 5. E perceba que a gente tem um método aqui, né? É o método main. Quando o programa é executado, esse programa aqui, ele procura dentro da nossa classe o método main. Daí o que está dentro do main, ele executa, né? Então até agora a gente construiu aí nossos programas escrevendo as instruções aqui dentro do método main, né? E
Bom, você percebeu que era um agrupamento aqui de instruções, né? Por que eu fechei aqui? Aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, ó, eu vou diminuir aqui para caber tudo na tela. Tá? Acho que dá para aumentar um pouco mais. Aqui, ó. Então, a gente tem aqui nosso método main. Ele está agrupando todas essas instruções aqui, ó. Tá? Todas essas instruções estão dentro do método main. Então, quando o programa ele chama esse método main aqui, ó, ele executa esse método, ele executa tudo que está aqui dentro, ok? Então, a gente poderia construir métodos para agrupar trechos de códigos aqui, ó. Vamos usar esse programinha aqui, ó. Eu vou copiar ele todinho, tá? Vou trazer ele aqui. A gente tem aqui nosso programa, então. Eu não estou com a classe WTIC aqui, deixa eu pegar. Copiar, cadê? Aqui. Factor. Beleza. Depois aqui do nosso método main, ainda dentro da nossa classe, eu poderia criar um método, tá? A gente tem essa estrutura aqui, ó. A gente usa o public. Na verdade, nem precisa do public. A gente precisa mesmo do static void, tá? Deixa eu escrever aqui. Static void. E aqui a gente pode dar um nome para o nosso método, tá? Então, a gente define aqui o método com essas palavrinhas, tá? E a gente pode dar um nome para ela. Pegar notas, tá? Depois do nome, eu já estou explicando como se constrói, tá? O método. E aí depois eu vou falar mais sobre ele. Sobre o uso, a importância, por que usar, tá? Eu vou explicar melhor depois cada parte do método, ok? Static void, pegar notas. A gente usa aqui os parênteses depois do nome, tá? Isso aqui é obrigatório. E depois a gente abre aqui com chaves o corpo desse método, ok? Então eu tenho ali o nosso método main, agora eu tenho outro método chamado pegar notas. Tá, vamos começar aqui com um exemplo bem simples. Meu método aqui pegar notas, tá? Eu vou renomear ele para fim de programa, tá? E o que que ele faz? Ele imprime para o usuário, tá? Uma mensagem dizendo o programa finalizado. Poderia até colocar uns pontinhos aqui no final, tá? Então, no fim do programa, a gente vai chamar esse método, fim de programa. Ponto e vírgula, tem que ter parênteses aqui. Beleza? Então, todo programa que for finalizar, a gente pode chamar esse método no fim, tá? Então, aqui eu tenho só uma instrução, na verdade, né? Só que muitas das vezes tu vai ter que construir métodos, mesmo que pequenos, tá? Por causa da legibilidade do código. Aqui, por exemplo, eu consigo ler exatamente o que está acontecendo, né? Fim de programa. Então, no final de todo o meu programa, eu vou escrever algo desse tipo aqui. Eu vou chamar esse método, tá? Aqui a gente já tem métodos, tá? Na verdade, aqui a gente tem um método que está pegando aqui uma mensagem informando para o usuário, está pegando a informação que o usuário está digitando, né? E retornando aqui para a gente, para dentro da nossa variável. Na verdade, tu já tem um método aqui, então nem precisa agrupar essas instruções aqui. Bom, se a gente executar isso aqui no fim do programa, ele vai executar esse método aqui. Informa a primeira nota,
10. Informe de segunda nota, 7. Então, aprovado e programa finalizado, certo? A gente vai fazer um exemplo aqui mais prático disso, tá? Aqui, ó. Vocês entenderem a importância dos métodos. Como a gente poderia definir também os métodos? Métodos também poderiam ser um amigo, tá? Que vai fazer alguma ação para você. Então, digamos que a gente tem aí um amigo que ele gosta de fazer somas de dois números, e a gente, que é bem ruim de fazer soma de números grandes, a gente precisa da ajuda desse amigo, né? Então, esse amigo vai fazer aí essa soma de dois números bem grandes para a gente. Ok? Como a gente conseguiria construir esse amigo, né? Seria um método esse amigo, tá? Então, vamos construir esse método. Primeiro a gente declara o static, tá? Depois o void, esse meu método. Esse void aqui é o tipo de retorno. Já que a gente vai falar mais sobre ele, a gente vai inclusive mudar ele nesse método aqui. Mas vamos começar a construir ele assim. Static void, somar dois números, tá? Então a gente está construindo aqui um amigo, somar dois números, parênteses, chaves, ok? Então esse amigo ele vai somar dois números para a gente. Vamos pegar aqui dois valores int, né? Não, vamos pegar double, né? É nota, double. Então nós temos duas notas para somar. Primeira nota. Opa. Na verdade, eu vou pegar ali, né? Segunda nota. Ponto e vírgula no final. Tá? Esse amigo, ele vai somar dois números. A gente tem duas notas para ele somar. E vamos pegar aqui double. Soma. A soma vai ser primeira nota mais segunda nota. A gente está declarando aqui. Ah, tá, esqueci. Eu digitei nota na hora. Ah, tá, a gente não está atribuindo nada aqui, né? Vamos colocar a primeira nota de 10, a segunda de 7, tá? A gente está somando essas duas notas. Vamos printar para o usuário. Println, ponto e vírgula, soma. Okay? A gente pode, inclusive, colocar uma mensagenzinha aqui, soma, dois pontos, concatenar com mais, né? Fica mais bonitinho para o usuário. Então, tem um amigo que faz soma de duas notas e imprime para o usuário. Perceba que aqui, ó, eu tenho duas notas somando, correto? Se eu chamasse aqui esse método, aqui no lugar dessa soma, vou copiar lá, tá? O que acontece? Eu estou somando aqui dois números, correto? Só que aqui ele está esperando um número aqui dentro do parênteses. Para quê? Para fazer a conta aqui sobre 2, correto? Se a gente executar esse método aqui, o que ele vai fazer vai ser somar dois números já definidos, correto? E imprimir para o usuário, tá? É isso que ele ia fazer. Beleza. Aqui, onde ele está esperando a soma, onde a gente deveria fazer a soma de dois números, a gente poderia também usar um método, só que esse método, entregando ali, onde a gente chamar ele, a gente vai chamar ele aqui,
né, os dois parênteses, e entregando aqui entre esse parênteses a soma dos dois números, das duas notas que precisa, tá? Como é que a gente poderia fazer isso aqui? A gente poderia colocar aqui o tipo desse método. Então, a gente vai ter um double. O que a gente quer é um valor double, tá? E a gente poderia retornar, agora, ao invés de imprimir para o usuário, a gente poderia retornar pro ali onde a gente está chamando esse método, retornar através da palavra return, tá? A soma, ok? Então, estou somando duas notas aqui, e estou retornando essa soma aqui, ó, esse valor, ali onde eu estou chamando ele. Então, perceba que até já assumiu ali o erro. Então, o que a gente tinha aqui, primeira nota, mais segunda nota, eu consigo substituir tudo isso aqui, ó, por um método, tá? Usando apenas essa estrutura aqui de retorno, tá? Esse retorno, ele vai ser sempre a respeito desse tipo aqui, ó, ok? Então, perceba que eu estou retornando aqui um double, tá? E esse tipo aqui de retorno da função ou do método, ele precisa ser o mesmo tipo que eu estou retornando aqui, ó, tá? Então, o nosso método, ele pode ter aqui essa estrutura de tipo de retorno, tá? E retornar esse tipo. Deixa eu voltar aqui no slide. Então, aqui eu posso declarar o tipo do meu método, tá? O nome. Isso aqui a gente vai ver mais para frente. E retornar ali onde eu estou chamando a função algum resultado, algum valor, ok? Então, perceba que isso aqui, ó, a gente consegue fazer chamando só o somar dois números, tá? E aqui a gente já vai entrar em parâmetros. O que são parâmetros? São os argumentos, ou melhor, são variáveis que eu passo aqui dentro desse parêntese, tá? Por exemplo, eu tenho aqui a soma de duas notas, né? Eu tenho essas duas variáveis. Só que essas variáveis, elas estão aqui com um valor já definido, tá? Usar isso aqui não seria viável, nem faria sentido, porque eu estou somando aqui dois números já definidos. Então isso aqui não ajudaria ninguém. Se o usuário tivesse lá suas próprias notas, ele não ia poder usar esse programa, porque esse programa, ele usa aqui já notas definidas. Aqui, eu posso, então, receber na função variáveis, tá? Separadas aqui por vírgula. Eu poderia receber aqui várias variáveis dentro dessa função. Agora eu vou excluir elas aqui. Agora, e eu consigo fazer operações com essas variáveis que estão sendo passadas aqui para essa função, tá? E como é que eu vou passar essas variáveis aqui para dentro dessa função? Através desse parênteses aqui, ó. Então, eu criei essa função para ele receber aqui primeira nota, do tipo double, vírgula, segunda nota. Se eu tivesse mais notas, eu poderia separar aqui por vírgula, tá? Então, eu poderia criar aqui a terceira nota, tá? E eu poderia fazer operações aqui dentro do meu método com essa nota, ok? Só que aqui a gente só está usando duas notas, tá? Então, eu estou somando aqui as duas notas e estou retornando esse valor, essa soma, lá onde eu estou chamando esse somar dois números. Aqui eu construí para receber dois números e aqui a gente passa eles aqui, ó. Primeira nota, eu tenho essa variável aqui, eu posso passar ela aqui dentro. É o primeiro parâmetro, tá? Separando por vírgula também, o segundo parâmetro. E prontinho.
Então a função ela está recebendo essas duas notas e dentro dela ela está somando essas duas notas e passando ali onde ela está sendo chamada, ela está retornando. Então você tem lá um amigo, esse amigo faz soma de duas notas, você vai chamar ele para somar duas notas para você, você vai dar a ele as duas notas que ele precisa somar, que aqui no nosso método elas são definidas aqui dentro do parêntese, tá? Esse amigo vai somar essas notas e vai te entregar o resultado. Então, essa palavra return, ela serve para entregar alguma coisa. Então, aqui, ó, nesse trecho de código, a gente está chamando o nosso amigo, que soma dois números, e entregando para ele as duas notas que ele precisa somar. Depois de fazer a soma, ele vai entregar para a gente aqui a soma, ok? Onde ele está sendo chamado, ok? Qual que é as dúvidas aí, Arthur? Bom, o Gabriel, ele perguntou, ele falou o seguinte: eu perdi o porquê dessas variáveis declaradas dentro do parêntese do método. Ah, aqui, né? Então, vamos voltar lá para o exemplo do nosso amigo. Você tem um amigo lá que soma dois números, tá? Esse amigo é muito bom de somar dois números. E aí tu vai chamar ele para somar dois números que tu não está conseguindo somar. Só que o que acontece? Esse teu amigo, ele tem que receber esses dois números que ele vai somando. Tu tá chamando ele para ele somar dois números para ti, só que tu precisa entregar para ele esses dois números. Quais são esses dois números? Então, tu define aqui, ó, entre parênteses, do método, o que que ele vai receber. O que que esse método vai receber. Então, esse método é aquele nosso amigo lá. O que que ele vai receber? Ele vai receber dois valores double, né, que são duas notas. Então, aqui eu estou declarando a primeira informação que ele vai receber um valor do tipo double, que é a primeira nota. Eu preciso receber outra nota também, ó. São duas notas, né? Então, separa aqui por vírgula, eu preciso de mais notas. Então, double, segunda nota. Ok? Segunda nota. Então, aqui dentro do parênteses, eu vou declarar variáveis, que são as informações que eu vou receber quando eu chamar aqui o método. Então, esse método vai receber essas informações. Aqui em ordem respectiva, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a primeira nota. Então, eu estou recebendo lá a minha primeira nota, né? Segunda nota, eu estou recebendo lá, ó, a segunda nota, tá? Lá onde eu estou chamando esse método, ok? E o que eu estou passando aqui são variáveis, né, que representam informações. Que tipo de informação? Double, que é o que eu estou recebendo aqui, ó, que é o que eu defini que esse método vai receber, ok? Então, o nosso amigo, ele soma dois números, ele vai receber duas notas double. Quando a gente chamar ele, a gente vai passar essas duas notas para ele somar, aí ele vai somar e vai entregar para a gente o resultado. Então, o método, ele finaliza aqui com essa palavrinha, return. Ou seja, ele está retornando para ti o resultado. E onde que ele está retornando? Onde ele está sendo chamado ali, ó. Então, aqui eu vou ter a soma dessas duas notas. Aí depois eu vou dividir aqui por 2, fazer a média final, né? E jogar isso aqui dentro aqui da variável, printar para o usuário. Ok? Então, funções ou métodos são estruturas que vão agrupar instruções e que ao chamar, elas vão executar o que está dentro. Tá? Se ela tiver um tipo de retorno, você vai precisar usar aqui o return, tá? Esse return ele vai entregar alguma coisa a quem está chamando a função, tá bom?
Se eu tiver o void é vazio, ou seja, não vai retornar nada, tá? Ele não tem nenhum retorno. É aquele amigo que tu chama para somar dois números, tu vai entregar para ele quais são os dois números que tu quer que ele some, ele vai somar na cabeça e vai embora, tá? Ele não vai te falar qual que é o resultado. Esse teu amigo aqui, ó, tá? E por isso que tá dando erro ali, ó, onde eu tô chamando ele, né? Isso aqui seria você gritando com o seu amigo. Seu amigo não te deu o resultado, não te deu nada. Então você vai gritar com ele, ô, você tem que retornar alguma coisa, você tem que me dar o resultado, tá? Tem que me dar o resultado da soma. Eu tô te chamando para somar dois números. Então, se o método for retornar alguma coisa, eu tenho que definir aqui o tipo de retorno, no lugar desse void aqui, ó. No caso, a gente está retornando um double. Como eu definir que ele vai retornar alguma coisa, eu preciso retornar alguma coisa. Ele está dando um errinho aqui, ó, porque eu não estou retornando nada. E para retornar alguma coisa, eu uso o return. O que eu vou retornar? Eu vou retornar a soma aqui, ó, que é um double. O Samuel falou, então para retornar algo, por isso que precisa declarar o método como double, por exemplo. Isso Isso, estava me intrigando. isso, exatamente. É isso aí. Eu preciso declarar aqui o tipo de retorno, que é logo após o static, tá? E antes aqui do nome. Então, antes do nome, eu tenho aqui o tipo de informação que ele vai retornar. Se eu tiver um void aqui, ó, eu estou dizendo que esse método não vai retornar nada. Ele está dando um erro aqui porque eu estou tentando retornar alguma coisa. Só que como o meu método está sendo construído para não retornar nada, isso aqui dá erro. Então eu já não posso usar o return. Ele não vai retornar nada, ok? Mas e se eu preciso retornar alguma coisa? Aí eu tenho que declarar aqui. Porque se eu usar o return aqui, você já viu que dá erro, né? Então eu preciso declarar aqui double, tá? Eu vou fazer um outro exemplo aqui bem simples agora, né? Agora eu vou fazer um exemplo aqui bem simples para descomplicar tudo isso aqui. Eu vou deixar void aqui, tá? Talvez esse próximo exemplo deixe as coisas realmente bem mais claras. Aqui que eu tenho é o que? É uma soma primeira e segunda nota. O que eu poderia fazer aqui também? Eu poderia receber também uma string, tá? Então, lembra dos nossos tipos primitivos? A string ela não é um tipo primitivo, mas é um tipo de informação. Você pode usar aqui também. Então, string, mensagem. Então, eu poderia receber aqui uma mensagem, né, um texto, e retornar esse texto. Só que para retornar uma string, né, eu preciso declarar aqui o tipo. Então, string. Isso aqui vai se chamar retornar mensagem. Fazer um método desse aqui é bem redundante, porque o que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma informação e retornando ela. Simplesmente, eu não estou fazendo nenhuma operação com essa informação que eu estou recebendo aqui dentro do meu método. Então, onde eu poderia usar isso aqui? Ó? Poderia usar aqui, ó. A minha mensagem poderia receber o quê? Poderia receber o que o método retorna. E o que, que o método retorna? Um texto, né? Poderia, inclusive, jogar essa própria variável aqui, ó. Mensagem
Ah, tá, esqueci um N aqui, tá? Ah, bom, para melhorar isso aqui, eu poderia pegar toda essa expressão aqui, ó, que está me retornando a mensagem, tá? Eu já não preciso jogar aqui dentro, né? Jogar aqui, ó, tá? Essa variável aqui, por exemplo, vou jogar ela lá para cima, né? Lá na minha área de variáveis. Esse aqui é um exemplo bem redundante, tá? Porque eu estou pegando mensagem, o que, que ele está recebendo? Ele está recebendo retorno aqui desse método, retornar mensagem. Essa função, ela está recebendo aqui um desses dois textos, né? Por causa dessa operação aqui do operador ternário, né? Então, o operador ternário, ele vai retornar aqui ou aprovado ou reprovado, correto? Aqui para dentro do meu método. Esse meu método aqui, por sua vez, vai pegar essa mensagem e vai retornar ele de novo, tá? O que, que eu poderia fazer aqui para realmente ter um uso aqui desse retornar mensagem? Eu poderia concatenar aqui, por exemplo, ó, aluno. Aluno, né? Vamos dar um espaço aqui. Agora perceba que eu estou fazendo aqui uma operação com essa mensagem que eu estou recebendo. Então, eu estou recebendo ali se o aluno está aprovado ou reprovado, e estou concatenando na frente dessa mensagem aluno. Então, o que eu vou retornar aqui é uma concatenação. Aluno, espaço, mais mensagem. Então, eu vou ter o quê? Aluno aprovado ou aluno reprovado. Ok? Agora sim, eu tenho aqui uma função, né? Uma função para esse método, uma utilidade, né? Mas ainda assim, eu poderia simplesmente fazer a concatenação aqui, ó, onde eu estou somando onde eu estou retornando esse método, né? Então, não é tão útil, na verdade, aqui. Vamos executar isso aqui. Nota 10, 7. Ali, agora a gente tem uma mensagem mais completinha, né? Aluno aprovado. Para o código aqui ficar mais legível, eu poderia ter, por exemplo, toda essa operação, tá? Aqui dentro do meu método. Então, eu já teria aqui ainda mais sentido de eu ter esse método, tá? Então, eu tenho aqui, ele está fazendo aqui uma comparação, média final é maior que a média obrigatória, né? Aí ele retorna se está aprovado ou reprovado. Mas o que acontece? Essas duas variáveis aqui, ó, elas não existem aqui dentro do meu método. Então, eu posso receber elas aqui dentro do meu método. Eu vou, na verdade, não só posso, mas eu vou precisar receber elas aqui. Média final é um double, né? Média final. Então, já sumiu o errinho ali dele. E eu vou ter aqui também um double. Na verdade, a média obrigatória eu já poderia definir aqui dentro, tá? Média obrigatória. Então, eu já não preciso aqui no meu método main dessa constante, porque essa constante ela vai ser usada apenas aqui dentro do meu método. Eu vou chamar agora de verificar se passou, né? Agora eu vou verificar se o aluno passou.
estou construindo um método só para fazer essa operação de verificar se o aluno passou. Ele vai receber a média final do aluno. Agora, eu vou ter aqui a operação, né? E vou retornar se está aprovado ou reprovado. Eu posso, inclusive, concatenar aqui, ó. Aluno mais isso aqui, vamos colocar entre parênteses, ok? Agora, aqui ele vai retornar para a gente se está aprovado ou reprovado. Eu vou concatenar com aluno na frente e vou retornar tudo isso aqui, ok? Agora eu tenho um método só para verificar se o aluno está aprovado ou reprovado. Então, aqui, ó, onde eu estou recebendo a mensagem, eu vou colocar verificar se o aluno passou. E eu vou passar aqui também o que? A média final, né? Que eu estou esperando aqui. Eu tenho aqui a variável média final. Eu vou passar ela aqui dentro. Ok? Agora, perceba agora que a gente já não tem aquela linha da nossa constante. Então, é uma linha a menos. Aqui, quando eu estou recebendo a mensagem, eu já estou tendo uma legibilidade maior, porque aqui eu estou verificando se o aluno passou, né? E estou printando essa média final e essa mensagem. Ok? Tem uma dúvida do Eduardo, bem antiga, ficou lá atrás no chat, ele falando assim, eu acho que tem a ver com retorno, não tenho certeza, ele perguntou. E se eu tiver dois tipos de informações diferentes, um double e um int, por exemplo? Eu acho que eu entendi. Por exemplo, tu quer retornar duas coisas, né? Tipo, tu tá retornando aqui essa mensagem para o usuário, mas se tu quisesse também retornar aqui um, uma outra informação, sei lá, a própria média final, por exemplo, aqui. Média final. É Digamos que isso essa mesmo. média final esteja sendo calculada aqui dentro desse método, né? Então eu preciso retornar para o usuário o método, a média final, como double, e também uma mensagem. Bom, isso aqui não é possível, como você está vendo, né? Já está dando um errozinho. Então, tu só vai retornar uma coisa, tá? O método ele só retorna uma única informação. Inclusive, tu poderia retornar essa média final dentro aqui da string, né? Tu poderia concatenar aqui no final a média, né? Essa média final. Média final. Eu acho que eu escrevi errado. Aí, média final. Então, na verdade, tem sempre como resolver esse problema, né? Tá, mas e se eu quiser retornar o double separado para fazer alguma operação mais para frente? Bom, isso aqui não é possível, tá? Só pode retornar uma única coisa aqui. Função ela é criada para resolver um único problema dentro do teu código, dentro do... Por exemplo, o teu programa, ele já resolve um problema geral. Teu programa, por completo. Só que dentro do teu programa, tu tem subproblemas, tá? Por exemplo, esse probleminha aqui, ó, de verificar se o aluno passou ou não. Então, tu vai resolver ele criando aqui uma função. Tu nunca vai fazer mais do que uma coisa dentro de uma função, tá? Por exemplo, aqui, a função eu estou só retornando se o aluno passou ou não, né? Se eu tivesse que fazer mais alguma outra coisa aqui, essa outra coisa que eu tivesse fazendo aqui dentro, eu já teria que criar uma outra função, entendeu? Um outro método. Método, função, mesma coisa, tá? Tu vai chamar de método ou de função, depende de onde tu tá criando ela, e isso aí tu acaba distinguindo quando tu tá lá em orientação a objeto, tá? É isso, tá? O que mais eu conseguiria colocar aqui dentro de métodos? Essa soma aqui, né? Como a gente tinha feito anteriormente. Uma função que recebe
duas notas e retorna a soma delas. Ok? Poderia substituir, então, isso aqui por uma função, né? Vamos fazer isso? Deixa eu organizar aqui. Então, tu consegue fazer esse retorno aqui, ó, já de forma direta, né? Usando aqui o resultado aqui da soma. Ou você poderia também criar aqui uma variável, soma, que recebe a soma e retornar essa soma. Tá? Das duas formas, a mesma coisa. De forma direta ou de forma assim mais enxuta, né? Então, somar duas notas. Opa! Chama aqui no lugar dessa soma. E dentro do parênteses a gente manda as notas. Tá? Nesse caso aqui fica melhor assim, né? Mais legível. Primeira nota mais segunda nota. Então aqui nem precisa, na verdade, de um método. Mas esse exemplo aqui é perfeito. Tá? Pois é, galera. Então, métodos. Você pode ter métodos que vai retornar alguma coisa ou não. Então, tu vai declarar isso aqui no tipo. Ó, né? Se ele for retornar alguma coisa, tu declara aqui antes do nome o que ele vai retornar. Né? Através do nome return lá. Se não for retornar nada, você usa lá o void. Né? Dentro de parênteses, você vai definir o que a função vai receber, okay, para trabalhar. Então, quando ela recebe alguma coisa, tu consegue manipular essas informações aqui dentro, ou fazer operações com elas aqui dentro. É como se elas fossem declaradas aqui dentro, só que nesse caso ela está recebendo lá de onde ela está sendo chamada. Né? Bom, eu tenho aqui a nossa nota, né? 5.4. Poderia colocar aqui 5.5 ou 5.9, qualquer coisa. E logo em seguida, a gente está pegando esse valor aqui, a nossa nota, e passando ele para um inteiro. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando o valor inteiro da nossa nota, correto? E qual que é o problema disso aqui? Isso aqui, ele vai sempre arredondar para baixo. É o que a gente chama aí de função de piso, tá? Então, mesmo que seja aqui 5.9, ele nunca vai arredondar para um inteiro 6, tá? Vai ser sempre o 5. Independente que tu informe aqui, ó, ponta alguma coisa, vai sempre pegar a parte inteira, quando a gente joga aqui para o inteiro, correto? E a gente está pegando esse valor inteiro e printando, certo? E, bom, às vezes a gente precisa arredondar também para cima, né? Por exemplo, eu tenho aqui 5.9. Isso aqui, um professor, normalmente ele arredondaria aí, né, para 6, dependendo do professor, né? Na faculdade isso não acontece muito. A não ser que você chore bastante. É, tu deu uma risada aí, é isso aí. Ah, bom, mas e se a gente quiser arredondar para cima a partir do 5.5, né? 5.5, 5.6, 5.7, a gente já quer arredondar para 6. Bom, se eu do jeito que está aqui, ele só pega a parte inteira, então vai pegar sempre 5, tá? Estou executando ele aqui. Vamos ver o que vai dar. 5, né? Para resolver esse problema, para a gente arredondar de 0,5 em diante para cima, né? A gente arredondar já para o próximo número, a gente poderia somar a nossa nota, né, o valor de 0,5. Nota mais. Eu criei inclusive uma variável aqui, ó, arredondamento que guarda 0,5. Tá?
a gente poderia fazer essa soma aqui. Por quê? 5.5, somando 0.5, ele já vai para 6. Então, 6, ele já pega aqui o valor inteiro, o próprio 6, né? E printa para a gente. Então, 5.6, ele vai para 6. 6.1, né? Então, ele já arredonda para a gente o próximo número. Agora, vamos executar isso aqui? Ah lá, então ele já pegou o número 6, né? Se eu colocar lá 5.9, ele já vai para 6.4, né? Somando aqui o 0.5. 6.4, a gente pega o valor inteiro, é 6. Então ele já arredonda para cima aí pra gente, né? Aqui, 6 novamente. Mas se eu colocar um 5.4, bom, a soma aqui de 5.4 mais 0.5 vai dar 5.9, né? Ele não vai passar para 6 ainda. 5.9. 5.9, pegando o inteiro dele, a gente tem 5. Então, do 5.4 para baixo, a gente vai arredondar para 5. Aqui, do jeito que está aqui. Fazendo esse cast inteiro. Ok? Bom, então é isso. Então, se você for mexer com arredondamento, você pode usar, inclusive, esse macetezinho, né? Que a gente chama. Isso aqui é ótimo, que você não precisa de ifs, operador ternário, você não precisa de nada complicado. Só fazer uma somazinha, acabou o problema. Alguém ainda está com dúvida? A Marilene falou que entendeu. Entendeu? Perfeito, então. Mais alguém? Não?